Você acorda às 6, chega ao trabalho às 8 e às 18 vai para casa. Dia 5 ganha seu dinheiro, dia 6 paga todas as contas e dia 15 você está fazendo as dívidas para o mês que vem. E essa rotina continua, mês após mês, ano após ano, década após década, e de repente você nota que a vida está passando e você se pergunta: e aí, por que meu dinheiro não rende? Eu vou viver assim a vida toda? Você não é o único a notar isso. Esse fenômeno se chama corrida de ratos. Se trata de uma armadilha na qual todos nós estamos sujeitos a cair. Estar preso, perseguindo o dinheiro sem nunca alcançá-lo. Mas felizmente existe uma fuga. Robert Kiyosaki descreveu muito bem essa situação no seu best-seller Pai Rico, Pai Pobre. Esse é um guia para a educação financeira escrito de uma forma simples para que uma criança pudesse entender, pois o próprio autor era apenas uma criança quando aprendeu sobre esses assuntos. Bem-vindo ao Short Better, um canal focado em motivação, reflexões e filosofia de vida. Hoje falaremos da filosofia de vida encontrada em Pai Rico, Pai Pobre. E vamos entender por que não devemos trabalhar pelo dinheiro, mas devemos sim considerá-lo uma parte importante das nossas vidas. Falando um pouco das duas pessoas centrais do livro, além do próprio Robert, destacam-se suas duas figuras paternas contrastantes. O pai biológico, que representa a mentalidade de trabalhar pelo dinheiro. Ele era um homem dedicado ao trabalho árduo, com uma formação acadêmica sólida e que seguia o caminho tradicional de conseguir um emprego seguro e estável. O autor destaca a crença do pai pobre de que a chave para o sucesso financeiro era obter uma educação de qualidade e trabalhar arduamente por um emprego bem remunerado. Enfatiza que o pai pobre valorizava a segurança financeira e a estabilidade, mas não tinha conhecimento sobre como fazer o dinheiro trabalhar por ele. Já o pai do seu melhor amigo, o pai rico, que valorizava a educação financeira e os investimentos, tratava-se de um empreendedor bem-sucedido e investidor experiente, que adquiriu sua riqueza por meio de negócios e investimentos inteligentes. O autor destaca como principais características do pai rico sua visão empreendedora, disposição para correr riscos calculados e ênfase no poder do conhecimento financeiro. Ele enfatiza também que o pai rico ensinou ao Robert a importância de adquirir ativos geradores de renda passiva, em vez de apenas depender do emprego e buscar conhecimento sobre como fazer o dinheiro trabalhar para ele. Obviamente, não havia como o autor seguir essas duas vertentes tão diferentes. Ele não poderia ser um funcionário bem remunerado e ao mesmo tempo o empreendedor que não se importa tanto com o emprego, mas sim com gerar riquezas para as outras pessoas e para si mesmo. Desse modo, ele teve que escolher qual dos dois pais ouvir para poder conseguir chegar ao seu objetivo. Robert deixa bem claro que o que ele queria era ter dinheiro, mas contraditoriamente, pelo menos para nós, o pai rico ensinava a não trabalhar pelo dinheiro. Ele sim incentivava o trabalho, mas para aprender sobre como o dinheiro funcionava, como o negócio funcionava e para que ele pudesse criar as suas próprias formas de obtenção de renda. Isso foi muito confuso para Robert em vários momentos. Inclusive, no início, o próprio autor trabalhou para o pai rico sem qualquer remuneração. Nesse ponto, ele ficou se perguntando: por que estou fazendo isso? Sendo que ele notou que a principal ponto era que isso fazia com que a cabeça dele funcionasse, que ele tentasse prestar atenção às oportunidades. Em dado momento, ele percebeu que uma banca de revistas jogava fora alguns dos gibis. Então, ele e um amigo resolveram conversar com o dono dessa loja e eles montaram com os gibis uma biblioteca na qual eles botaram uma das irmãs de Robert como bibliotecária
e ficaram cobrando para que as pessoas pudessem ler o acervo. Em troca disso, eles trabalharam na loja de gibis do Havaí por um tempo. Isso com apenas 8 anos de idade. O negócio, infelizmente, não deu certo por algumas razões legais, quando ele tinha apenas 8 anos, mas mesmo assim foi uma forma de conseguir renda. E foi nesse momento que ele entendeu o que era que o pai rico estava tentando lhe ensinar. Claro, o caminho não foi linear. Houveram vários altos e baixos na história de Robert, que ele mesmo narra. E chega a ser interessante que ele coloca que houve um momento, sim, em que ele faliu. E nesse ponto, ele tinha encontrado Kim, que seria sua esposa, companheira por um longo período de tempo. E sua esposa não conseguia entender como ele mantinha o estilo de vida que ele tinha, estando endividado. E o grande problema nesse ponto não era ter dívidas, pois um dos pontos centrais do livro e que ele defende é que os ricos têm dívidas, só que eles criam dívidas boas. Como assim dívidas boas? Dívidas boas são aquelas usadas para comprar ativos que irão gerar renda, e dessa forma as próprias dívidas se pagarão. É um conceito bem diferente do que estamos acostumados a ouvir e a compreender, mas eu tentarei detalhar um pouco mais no próximo tópico. Mas o problema que Robert nos comunica nesse momento é que ele começou a usar dívidas não para construir seu patrimônio, mas começou a usar as dívidas como uma pessoa pobre. Ele estava apenas mantendo as ilusões de que era uma pessoa rica, fazendo dívidas para manter-se nesse patamar. E isso foi o que causou seus problemas financeiros naquele momento. Quando ele conseguiu conversar com a esposa e resolver essas questões, ele voltou a usar a dívida para conseguir dinheiro, para conseguir patrimônio, e dessa forma ele criou um grande acervo imobiliário nos Estados Unidos. Agora, falando um pouco sobre os principais pontos do livro, os grandes conceitos que têm que ser entendidos por quem quiser seguir os passos de Robert Kiyosaki são justamente a diferença entre o que é um ativo e o que é um passivo. Os ricos acumulam ativos. Os ativos é tudo aquilo que você tem que coloca dinheiro dentro do seu bolso. E isso é muito contraditório na cabeça das pessoas, porque muita gente acha que a sua casa é um ativo. Mas não, sua casa te dá despesas. Então ele é um passivo. É algo que você tem que manter e que está tirando dinheiro do seu bolso. E os ricos, eles buscam primeiro obter os ativos para depois comprarem os passivos. Essa é a grande diferença. Os ricos ficam cada vez mais ricos porque eles buscam sempre aumentar a quantidade de ativos, a quantidade de coisas que trazem patrimônio para eles, que trazem dinheiro. Então eles criam dessa forma uma espécie de renda passiva, uma renda em que eles não precisam fazer absolutamente nada para conseguirem alcançar a sua liberdade financeira. Outro ponto crucial do livro são os quadrantes. Robert divide 4 quadrantes: o do empregado, o do autônomo, o do investidor e o do empresário. Cada quadrante tem as coisas nas quais eles acreditam e tem como cada um deles obtém dinheiro. Tanto o empregado quanto o autônomo, eles dependem basicamente da sua força de trabalho para obter renda e assim se manterem. Nós queremos estar do outro lado do quadrante, do investidor e do empresário, que eles obtêm sua renda passiva por outras fontes de dinheiro. E o terceiro ponto crucial seria como usar as dívidas para conseguir comprar passivos, de tal sorte que a diferença
entre o que está entrando e o que está saindo para pagar as dívidas seja positivo para você. Essas são as principais ideias do livro Pai Rico, Pai Pobre. E o autor, ele destaca a necessidade de buscar conhecimento financeiro por conta própria e desafiar a mentalidade convencional de estudar para conseguir um bom emprego. Agora, eu gostaria de dar a minha opinião sobre o livro. Ele é muito bem escrito, ele é muito simples de entender as principais ideias e ele cria conceitos disruptivos. Muita gente não consegue entender como a casa, na verdade, é um passivo e não um ativo. Agora, nós vivemos no Brasil, um dos locais com as maiores taxas de juros de todas. Eu confesso que eu não sei muito bem como usar as dívidas no Brasil para a gente conseguir dinheiro. Porque, infelizmente, uma taxa de juros muito alta significa pagar muitos juros para conseguir algo. Então, são contextos diferentes, mas existem sim investimentos que podem ser feitos. Talvez para nós, brasileiros, nós tenhamos que sim procurar um emprego, mas não por um período eterno, como estamos fazendo. Devemos garantir fontes de renda e com elas adquirir novas fontes de renda. Algo que eu consigo indicar e que eu recomendo muito são os fundos imobiliários. Todo mês eles lhe pagam uma porcentagem de dinheiro referente às cotas que você tem, e isso é isento de imposto de renda. Existem várias outras formas de conseguir mais patrimônio ao longo do tempo. Mas, na minha concepção, seria leviano dizer que devemos abandonar completamente o emprego formal e buscar simplesmente empreender. Inclusive, eu mesmo já tentei empreender e infelizmente tive uma grande desilusão quanto a isso. Então, seria muito irresponsável indicar tudo o que tem aqui nesse livro como uma verdade absoluta. O próprio Robert quebrou 2 vezes e ele já foi funcionário na empresa Xerox. E esse período de tempo em que ele esteve na Xerox, ele conseguiu dinheiro que ele utilizou para conseguir ativos. Então, busquem entender o que há de positivo nos conhecimentos do livro Pai Rico e Pai Pobre e adequem às suas realidades. Não existe nenhuma necessidade de entender como se fosse uma Bíblia, algo absoluto. Então, como conclusão, eu digo que há muitos conhecimentos importantes a serem adquiridos do livro Pai Rico, Pai Pobre, e eu creio que será uma ótima leitura, que vocês aprenderão coisas novas todas as vezes que lerem o livro, e inclusive terá muita coisa que vocês poderão aplicar, mas não sigam tudo ao pé da letra, e certamente vocês vão conseguir melhorar a realidade financeira de vocês. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Gostaria de pedir que dessem um like e se inscrevessem para que eu possa continuar fazendo resenhas de livros. Se você quiser ler Pai Rico, Pai Pobre, nós colocamos o link aqui na descrição. Um bom dia e, por favor, deem sua opinião para que nós possamos continuar melhorando sempre. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.